Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos aqui mais uma vez com o nosso discipulado para você. Estamos aí dando continuidade a esse curso aqui. É o curso Em Missão com Deus. É o curso que tem, e o objetivo é trazer para a gente, nos ensinar, nos mostrar, nos guiar, qual direção tomar, o que fazer quando você aprende conhecendo, quando você aprende a vontade de Deus, quando você se aplica à mente de Cristo. Então, você já aprendeu isso, né, nos nossos cursos anteriores. Agora você vai colocar a missão com Deus em si, porque você entender a missão, repito, não adianta você esse curso sem estudar o conhecendo Deus, fazer a sua vontade, e nem a mente de Cristo, porque os dois cursos é que vai te dar estabilidade, ou que vai te dar é, a base para você aprender o que nós estamos ensinando aqui no curso Em Missão com Deus. Vamos lá? Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso trabalho. Né, o tema é Abraão, né, Abraão na missão com Deus. Né, deixa eu ver aqui o subtema. Abraão na missão com Deus, uma bênção para todos os povos. Então, hoje estamos falando sobre Abraão na missão com Deus. Né? Nós aprendemos na aula anterior, dizendo sempre, né, repetindo, a gente está colocando em cada aula, colocando duas aulas, justamente para poder passar para você com mais clareza aí, e com mais bagagem esse curso que é muito importante. Vamos lá? Hoje nós vamos para o dia 4, isso aí, dia 4. Deus encontra sua geração. Quando escolheu Abraão, Deus tinha em mente um propósito muito maior que a salvação de uma pessoa. A missão de Deus era fazer de Abraão uma grande nação para abençoar todos os povos sobre a face da terra. O pacto de Deus com Abraão foi confirmado com seu filho Isaac. É bom sempre a gente lembrar isso, porque sempre estamos pregando, você está ouvindo pregações desse tipo, que o objetivo maior não é algo pessoal que você vai ganhar com Deus, é algo que você vai proporcionar para outras pessoas que acontecem no mundo afora. Deus não nos salva, Deus não nos escolhe apenas para poder ser dele. Ele nos escolhe para fazer a missão dele desta terra. Lembrando sempre, que estamos falando nesse curso, estamos lá na segunda aula já, que a missão é de Deus, não é nossa. Nós apenas estamos nos incluindo ou estamos vivendo, fazendo a missão dele. Justamente isso. Então, a ideia não é nossa, nada é nosso. É tudo de Deus. Ok? Vamos lá? Vamos seguir aqui. Deus continua a abençoar o descendente de Abraão. O plano de Deus, ao escolher Abraão, abrangia apenas a nação de Israel. Eu esqueci, perdão, de dizer que o diagrama, né? O primeiro diagrama, nós já falamos aqui, Deus escolhe o seu povo para estar na missão de reconciliar o mundo perdido, onde estamos falando aqui, tá bom? Desculpa aí. Então, vamos lá, o plano de Deus continua a abençoar, aí a página 44, né? Deus continua a abençoar a descendência de Abraão. O plano de Deus, ao escolher Abraão, abrangia não apenas a nação de Israel, mas a vinda de Cristo, a promessa do Espírito Santo e a salvação, tanto para os gentios quanto para os judeus. Tudo estava embutido. Deus, quando escolheu Abraão, quando chamou Abraão, ele estava em mente justamente a vinda de Jesus, a promessa, o Salvador, aquele que iria morrer pelos nossos pecados. Número 2. O número 2 ali do diagrama. Deus chama a sua geração em que você vive para Ele mesmo, para estar em missão com Ele. Deus sabia, quando nos chamou, que nos deixar por nossa própria conta executar sua missão não seria uma boa ideia. Nem isso sem dúvida. Em vez disso, ele colocou o seu Espírito Santo em nós e fez-nos membros do corpo de Cristo. O Senhor nos designou a igreja para ser um grupo
multifacetado, de vários dons, assim como Deus escolheu Israel para o seu povo especial no Antigo Testamento, Deus chamou a igreja para ser o seu correspondente no Novo Testamento. Deixa eu explicar algo para você que é muito importante sobre a questão dos dons espirituais. Os dons espirituais não é algo para ser usado aleatoriamente, de qualquer maneira. Os dons espirituais têm propósito. O propósito é a edificação da igreja. Se as pessoas não têm, em primeiro lugar, isso em mente, o respeito aos dons espirituais, é por isso que estão usando os dons de qualquer maneira aí, para fazer coisas que não se deve, falar coisas que não se deve, coisas que a qual nunca passou na mente de Deus e não está dentro do padrão bíblico. Então, gente, é muito simples. Eu sempre falo que é muito simples você seguir Cristo quando você procura entender entender a Escritura. O problema todo é justamente esse. As pessoas querem fazer as coisas, acham, não, eu particularmente queria chegar para essas pessoas, perguntar para elas aonde elas aprenderam essas coisas todas que andam fazendo aí. É um pula-pula, é um roda-roda, é um grita-grita. Eu queria que eles me explicassem onde eles aprenderam isso. E desafiá-los. E eu desafio você aí, que está me ouvindo, que de repente está me ouvindo, que participa desses eventos, eu desafio você a me mostrar na Bíblia. Aonde está na Bíblia essas coisas todas? Os dons espirituais, ao contrário. Eu quando estudo a Bíblia, eu vejo a Bíblia combatendo contra isso. E não dando evidência a isso. Tá bom? Estou aqui para poder ser o dono da verdade, porque eu não sou mesmo. Então, Deus chamou a gente para viver para Ele e estar na missão com Ele. Número 3, Deus inicia um pacto, um pacto de promessa e obediência com a sua geração. Lembra que Deus, quando chama a gente, Deus, quando faz um pacto, como Ele escolhe, Ele chama, Ele faz o pacto, é para quê? Visando uma nova geração. Deus tem em mente o que vai vir para frente, os que vão vir após mim, né? Então, isso é muito preocupante hoje, porque está sendo formado em alguns lugares uma geração que faz o que quer, pensa o que quer, fala o que quer, se sente dono da verdade. Isso é complicado, é muito triste isso, entendeu? E quando nós falamos aqui sobre igreja, nós falamos de unidade, né? Quando você vê que existe distorções, dissensões, facções e outras coisas mais, é sinal que ainda não entenderam o que é o conteúdo bíblico, o que é a questão bíblica referente ao à vida deles, ao chamado deles, né? Então, daqui, Henry Blackby, ou Blackby, sei lá como fala o nome aqui, mas vamos lá. Define a igreja como o corpo de pessoas que Deus escolheu para entrar em um relacionamento de amor com Ele por meio da fé em Jesus Cristo, nosso, como Salvador, Senhor e Salvador, tendo assumido elas mesmas um compromisso de obedecer-lhe, de juntar-se a Ele na obra que está fazendo. Então, o objetivo aqui é esse, é relacionamento. Queridos irmãos, queridas irmãs, meus amigos que estão aí com esse objetivo de aprender, quero que você aprenda sobre tudo nessa vida. É que sem relacionamento não tem como fazer a obra de Deus, né? É como um casamento, duas pessoas estranhas. Já viu duas pessoas estranhas se casando, que não se conhecem, que não se relacionam, né? E como é que vai ser esse casamento? Brigas, desentendimentos. Não existe entendimento, existe relacionamento, é tudo para fazer a obra de Deus. Se você não se relaciona com Deus, já falei aqui, a forma de relacionar com Deus é você viver em oração, sobretudo oração, né? Oração é fundamental. Ler a tua palavra, entender a sua palavra. Por isso que eu recomendo muito, repito novamente a falar sobre, eu sei que estou sendo repetitivo,
ou talvez até chato sobre isso. O curso Conhecendo Deus, Fazer Sua Vontade, ele é de suma importância para você prosseguir. Logo após, temos o curso A Mente de Cristo. Os dois cursos, eles são inseparáveis, sem você entender. Se você não entendeu, ou entendeu um e não entendeu o outro, na verdade não existe entender um e não entender o outro. Os dois precisam estar em conjunto, em paralelo, é, ligados um ao outro. Por quê? Porque um ensina o que é a vontade de Deus. Mas aí a pergunta é, como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Simplesmente aprendendo o curso A Mente de Cristo. Se você não entender esses dois cursos, você nunca vai entrar em missão com Deus. Você não vai entender a missão com Deus. Ela é muito profunda. Muito profunda mesmo. Número 4. Deus prepara o seu povo em uma nova geração para a missão dele. Paulo disse a Timóteo, a um jovem da sua geração, olha só, sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Deus está dando a essa geração uma oportunidade de receber um treinamento especial, desenvolver um caráter adequado, enquanto ele prepara o seu povo para o seu propósito celestial. Aí você entra naquela questão toda. Caráter das pessoas estão sendo formados? Como é que está sendo formado esses pensamentos desse povo aí fora, aí, referente ao Evangelho? Paulo, ao contrário. Paulo se preocupou com Timóteo. Um jovem está começando o pastorado, a liderança. Olha, sofre comigo o bom sofrimento aqui, ó. Sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Vamos nós. Treinamento é acima de tudo. Meus irmãos, hoje eu tenho vários obreiros aí, que alguns deles até muito mal falam comigo, mas não tem importância sobre isso não. Importância que estão sendo treinados. Interessante que esse pessoal que não fala comigo, ou talvez me ignoram, ou talvez não valorizam, né? Eu também não estou aqui pedindo valorização nenhuma, é que eles foram treinados. Eu fui bem dramático com eles, bem drástico, ou bem rígido, vamos dizer assim, bem rígido com eles. Eles estão lá, trabalhando. Né? Talvez não valorizam porque ficaram chateados porque eu dei algumas broncas neles, porque eu peguei no pé deles. Ao contrário, eu penso o seguinte, eu tenho um pastor, tenho alguns pastores que me treinaram. Primeiramente foi meu pastor, o meu primeiro pastor. Ele me deu uma bronca uma vez, e essa bronca eu fiquei feliz e amei ele muito mais ainda. Outro pastor que me formou para o ministério, lá de Minas Gerais, os dois, né? Um era mais caxia, o outro era mais flexível. E os dois me ajudaram a crescer. E eu sou hoje estou, né, nessa empreitada pastoral. Agradeço a esses dois pastores, a esses três pastores particularmente. O meu primeiro pastor e os meus dois pastores, primeiro presidente e vice-presidente lá de Minas Gerais. Né? Um deles chama Wilson e o outro chama Geraldo. Né? Então, esses dois pastores, eles me formaram ministerialmente. Hoje eu estou aí nessa campanha, agradeço a Deus por ter colocado esses dois homens na minha vida. Eles não foram, eu não tive tarefa, não foi coisa fácil lidar com eles, pelo menos com o pastor Wilson. Mas foi sim um homem que me deu broncas, me colocou, fez me entender o objetivo. Estou tendo treinamento. E é isso aí, a gente está aqui para isso. Se você aceitar e quiser comentar comigo, irmãos, eu estou aqui às ordens para treinar você. Né? A minha esposa fala que eu sou um pouco meio rígido, meio grosso. Não é que eu seja isso. É que às vezes nós temos que fazer isso para poder testar. E se quiserem, conseguir, vai crescer. Como eu tenho visto aí vários crescendo por conta disso. Vamos lá? Vamos para o número 5. Antes disso, eu queria, antes de ir pela quinta realidade do diagrama lá do Missão com Deus, falar aqui, ó. Leia Hebreus 11 em sua Bíblia.
Em seguida, escreva a diferença em que aconteceu com as pessoas descritas do versículo 1 ao 34 e com aquelas pessoas, e com elas mencionadas no verso 35 a 38. Bom, aí eu queria deixar isso para você aí. Mas o interessante disso tudo, no capítulo 12, né, que é o capítulo 12 de Hebreus, fala ali de uma testemunha, ou está envolvido uma nuvem de testemunha. Eu fico pensando, gente, algumas pessoas ficam falando testemunha, as pessoas que estão que tá olhando a gente como cristão, tá vendo aí, testemunha, testemunha, porque você vai ser acredita. Não, não tem nada a ver com isso. Se você for ver o contexto, existe ali não sei se é de verbo, é pronome, não sei como dá o nome, eu não sou muito bom em gramática, não, mas ali existe portanto, não sei qual é a ligação gramatical disso, mas eu creio que ela está ligando o capítulo 11 com o capítulo 12. Aí ele fala, portanto, agora ele fala que estamos envolvidos com uma nuvem testemunha. A nuvem testemunha, na verdade, são os dos pessoal lá do capítulo 11, dos heróis ali do capítulo 11, que venceram as suas batalhas, homens comuns, mulheres comuns, pessoas comuns, como eu e você, mas que venceram simplesmente porque aceitaram ser treinados por Deus. Isso é importante. Isso que eu queria deixar essa nota para você aqui, muito importante, tá bom? Vamos lá. Número 5. Deus envia essa geração do seu povo para onde ele melhor poderá trabalhar por intermédio dela para a sua missão, para cumprir sua missão. Por toda a história, Deus tem movido pessoas de um lugar para seus propósitos. Vamos lá, eu vou ler aqui porque fala aqui sobre Abraão. Eu vou ler para você entender melhor, né? Você viu como Abraão teve que viajar a longa distância para estar no lugar em que Deus escolheu para ele. De igual modo, 70 membros da família de Jacó desceram para o Egito, onde Deus faria deles uma grande nação. Mas depois de 400 anos, depois Deus os tirou da terra do Egito, os levou, tirou do Egito e os levou para a terra de Canaã. E mais tarde foram levados cativos para a Babilônia e retornaram para a Palestina após 70 anos de cativeiro. No Novo Testamento, os discípulos foram dispersos após o apedrejamento de Estevão, a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Dispersou o povo de Deus por todo o mundo romano. Quando você olha para toda a história, parece que Deus está sempre movendo o seu povo. Amados. E eu fico pensando como as pessoas querem, sabe, fazer a missão com Deus, mas parados, estagnados, né? Sabe que a água estagnada, ela chama bichos, né? Então, vamos tomar cuidado com isso. Tem muitas pessoas aí cheias de bichos aí, cheias de doenças espirituais, porque estão estagnados. Tem que se mover, né? Dizem que aquele mosquito da dengue lá, que ao picar transmite a dengue, eles gostam de água paradas. Água movimentadas não é muito a favor deles. Por quê? Porque a água, então Deus quer movimentar o povo. Movimentar o povo. Né? Hoje você está aqui, Jesus disse uma coisa para nós interessante, o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça, isto é, eu estou em movimento. Né? Movimento. Então você para de querer pensar que esse é o lugar onde você está. Não. Eu entendo que o lugar onde Deus nos coloca, que é um lugar parado, é um lugar de preparação para poder avançar para outros movimentos, para outras coisas que Deus tem para nós. Olha o que aconteceu, né? A história, Deus mexe com Abraão, mexe com Jacó, depois leva o povo para a Babilônia, depois o povo volta para lá, depois o povo é disperso aqui, disperso ali, aí depois a igreja ela toma ela fica estagnada, parada ali em Jerusalém. Deus faz um movimento, promove uma perseguição, e aí a partir dali começa a igreja a crescer. É assim que faz. Por exemplo, a mudança talvez que Deus quer que você faça hoje, porque
eu tenho que mudar para um lugar tal. Às vezes Deus cria uma situação para você mudar para um lugar tal, para lá começar uma nova jornada, um novo empreendimento de Deus. Deus está aqui para poder nos movimentar, tá bom? Agora, não fique nessa de ficar parado, porque crente parado é crente doente. Crente doente. Não pode parar, não. Vamos lá. Número 6. Deus guia o seu povo nessa geração para estar na missão. Em vez de que uma vez que a missão é de Deus, ele assume total responsabilidade em guiar um grupo disposto de pessoas ao destino correto. Deus guiou Abraão. Deus pode guiar seu povo hoje. Então, não está menos interessado nessa geração do que qualquer outra. Então, Deus vai guiar a gente, direcionar a gente. Quando nós permitimos que Deus nos dirige, porque, como falamos, como lemos aqui, a missão é dele. A responsabilidade é dele. É ele que vai nos guardar, é ele que vai nos proteger, é ele que vai dar os recursos necessários para a gente poder chegar aos nossos objetivos. Ou melhor, nossos não, objetivos dele. Agora ele deixa ele guiar, ele sustenta, ele que guia. Deixa ele fazer a obra na sua vida. Entendeu? Não permita que você perca essa oportunidade. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de viver uma aventura espiritual com Deus, uma experiência com Deus. Eu, graças a Deus, posso ter meus erros, meus defeitos, mas estou disposto a fazer tudo o que Deus quer que eu faça. A gente conversa aqui, conversa ali, e sempre estamos aí procurando fazer aquilo que Deus quer. Às vezes eu não quero fazer e Deus vai. Ele sabe que eu sou meio bobão para essas coisas. Ele vai, me enrola aqui, me enrola ali, eu já acabo estando envolvido na obra dele. E é assim que Deus quer fazer na nossa vida também. Permita isso. Número 7. Deus está usando essa geração para cumprir sua missão. Designou-nos para funcionar com um povo unido, com um coração, uma mente. Sua vida está ligada à dos outros pelo destino de Deus. É provável que antes você não via a igreja como um povo que Deus reuniu propositalmente para estar com ele na missão. Em nossa geração, um dos maiores movimentos de Deus no reavivamento é ajudar as pessoas a entender o valor da vida corporativa entre igrejas, associações, denominações, organizações cristãs como parte do seu reino. Aí, se eu muito falar em avivamento, em reavivamento, mas eu acredito que concordo plenamente com o que foi escrito, que o maior avivamento, o reavivamento que nós podemos fazer é exatamente que as pessoas fazê-las entender o valor da vida corporativa entre nós, a igreja. Viver unidos como nós, como igreja, com o seu coração, com a sua mente, né? E para podermos prosseguir, porque sabemos que a união, quando você tem um só coração, quando você tem uma só mente, você procura entender uma coisa só, porque parece que a missão é do povo, é do homem, não de Deus. Que se eu entender que a missão é de Deus, meus amados irmãos e minhas irmãs, eu não vou brigar com ninguém. A missão é dele, então é ele que mandou fazer, eu vou fazer. E eu vou aceitar assim. O problema da rebelião hoje, dentro das igrejas, né, rebelião de modo geral, é justamente por causa disso. Que as pessoas querem viver a missão deles e não a missão de Deus. Porque se entendesse qual é a missão de Deus, eu garanto você uma coisa: não existia rebelião. Né? Não existia rebelião. Então vamos tomar cuidado com isso aí. Vamos lá. Número 5, que é o último dia, né, daqui
da nossa aula dessa unidade. Deus irá usá-lo para a sua glória. Esse é o título do dia 5. Deus irá usá-lo para a sua glória. Nunca se esqueça disso. A glória é de Deus. Tem que ser dada a Deus e tem que somente ser por Ele. Número 1. As bênçãos de Deus vêm a nós para moverem-se por meio de nós. Uma expressão da natureza e caráter de Deus é que Ele se alegra em abençoar. A primeira vez que Deus abençoa nas Escrituras ocorreu quando Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Em Gênesis 1, 28, que logo em seguida Deus os abençoou, lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se rasteiam sobre a terra. A bênção de Deus vieram sobre Adão e Eva e moveram-se por meio deles para abençoar toda a geração. Hoje Deus deseja fazer o mesmo por seu intermédio. Tom Iliffe diz: no sentido bíblico, uma bênção é um ato de Deus que ele faz com que alguém ou algo produza sobrenatural mais do que seria naturalmente possível. Quando Deus pede a Deus, por exemplo, que abençoe certo missionário, você estaria pedindo que dê a ele a habilidade de realizar mais do que seria humanamente possível. Orar para que Deus abençoe uma oferta indica o desejo que Deus supervisione o uso daquele dinheiro, para que renda mais do que fosse administrado com base na sabedoria humana. Então, abençoar aqui no sentido é ir fazer algo que só Deus pode fazer por nossas vidas. Abençoar a sua vida é como fosse falar que Deus use o sobrenatural na vida daquela pessoa. Então, eu acredito nisso. Que a gente precisa buscar abençoar as pessoas. Quando você vai abençoar a sua oferta lá, dizer: Senhor, R$1.000, ele dá até para poder fazer algumas coisas, mas abençoe esse R$1.000 e esse R$1.000 vai dar para fazer muito mais além do que você propôs ali na sua mente ou no seu cálculo. Então Deus faz isso. Deus quer abençoar, Deus tem o controle das coisas. Deus pode multiplicar muitas coisas nas nossas vidas. Depende de nós. Depende de nós entendermos o que é a bênção de Deus nas nossas vidas. Né? Eu acredito que hoje estamos numa situação tão difícil, né? Que precisamos pedir ao Senhor: me abençoe, me abençoe, me abençoe, me abençoe, me abençoe. Cada dia mais. Né? E quando nós falamos sobre a obra de Deus, sobre salvação de vidas, Senhor, abençoe o meu trabalho, abençoe os nossos cultos, né? Estamos dizendo mais ou menos assim: Senhor, salva as vidas, convence o homem do pecado, da justiça do juízo. Senhor, faz um milagre no meio do seu povo. Senhor, age na vida das pessoas, quebrante os corações. Isso aí é só Ele pode fazer. Nós não temos condições de fazer nada disso. Então, por isso, precisamos orar sempre disso, assim. Número 2. As bênçãos de Deus são baseadas na obediência. Observe que a bênção de Deus dependia da obediência de Abraão. Tudo depende da minha obediência como pastor, da sua obediência como chefe de família, da sua obediência como autoridade na sua casa. Tudo depende de você. E se você não entender a promessa de Deus na sua vida, dificilmente as pessoas que estão ao teu redor também não vão. Bom, começou com Abraão. Abraão, ele foi que começou toda essa história, porque ele foi obediente. E a história de Abraão é uma história que serve de ensinamento, de aprendizado para nós. Precisamos não somente achar bonito as atitudes de Abraão, no que ele fez, o que ele realizou, né? Ele fez isso com o filho dele. Não, esse conta-se muito assim, como se fosse história. Mas a Bíblia não é um livro somente de história. Ela é um livro histórico, sim, concordo com você. Mas é um livro prático.
Temos que entender isso. Deus colocou todos esses episódios aqui nesse livro justamente para poder a gente entender e praticá-lo. Também não vai ser do mesmo teor que foi de Abraão, levar um filho para ser sacrificado, né? Porque Deus também vai avaliar nosso coração, Deus vai sondar e vai avaliar se é isso mesmo que Ele quer. Mas se Ele mandou fazer, é porque Ele já avaliou, Ele sabe que você tem condições para isso. Agora, a minha resposta é fé. A minha resposta, se eu vou dar a Deus, é fé, se eu creio nele verdadeiramente. Agora, para você fazer uma obra, a obra dele, você precisa ter fé. E Deus vai testar você ao máximo possível, se você vai obedecer às ordens dele. Né? Lembra que Saul foi destituído do cargo como rei justamente por conta disso, porque não obedeceu a Deus como deveria obedecer. Então, vamos tomar cuidado com isso. Deus tem chamado muitas pessoas para a obra dele. E, infelizmente, algumas pessoas não têm respondido com fé. E repito, vou repetir, a única resposta que podemos dar é fé. Isto é, acreditar naquilo que eu não vejo, mas a prova daquilo que eu já estou vivendo. Amém? Vamos lá. Número 3. As bênçãos prometidas por Deus para aqueles que creram são tão certas quanto as promessas que ele já cumpriu. A missão de abençoar todos os povos do mundo é a missão de trazer todas as pessoas para a família de Deus. Deus não está interessado em abençoar simplesmente para fazê-lo prosperar. A cena final da história não é a multidão de indivíduos parados diante do trono, contando as bênçãos recebidas. Melhor do que isso, é a cena de todo o povo de Deus. As pessoas vindas de cada tribo, língua, povo, dando glória a Deus, ao seu legítimo Senhor de todas as coisas. Você se lembra do diagrama, né, do estudo? Lá fala justamente sobre isso. Você lembra dele? Né, do diagrama que tudo, o alvo é a glória de Deus. Mas para isso, precisa passar por um caminho. O caminho. Se você não passar por aquele caminho ali, você nunca vai entender a glória de Deus. Tá bom? Nós já explicamos já claramente sobre isso já. Para terminar aqui, deixa eu ler só essa parte de baixo aqui, só que é muito interessante. Aqui na página 50, diz o seguinte: você não pode subestimar a batalha espiritual que está por detrás da missão de Deus. Cada pessoa sem uma igreja é alguém que Satanás tem mantido em cativeiro. E eu nunca poderia deixar de ler isso aqui. E eu queria dizer para você que tome cuidado quando você não quer congregar a igreja. O diabo está por detrás disso. O diabo está fazendo você entender que a igreja não é um lugar legal. E isso é triste, muito triste. E se você não tomar logo uma iniciativa, você pode ser uma presa fácil dele. Eu não vou dizer que você vai para o inferno, mas está correndo risco seriamente. Vamos lá, hoje a gente vai terminar aqui na página 52 falando sobre Sara na missão com Deus. Hoje nós vamos usar aqui 2 pontos, né? Falamos sobre Abraão na missão com Deus, não podia deixar de Sara. Sara foi uma mulher muito importante para essa missão que Deus tinha com Abraão. Se não fosse ela, né? Você vê que os dois foram usados a fé. Então a fé ali é contínua, é um fé para outro, não é para Abraão. Na obra de Deus, na obra do Senhor, a mulher do obreiro, a mulher tem que estar em sintonia, porque se não tiver em sintonia, não adianta. Eu conheço pessoas que estão meio vagando nesse mundo, às vezes tem a vontade de fazer a obra, mas não consegue porque a mulher não está em conjunto com ele. Então, eu tenho duas alternativas. Ou melhor, acho que só tem uma, né? É orar a Deus. Orar a Deus, para Deus tomar uma atitude na sua vida referente a isso. E às vezes é isso que Deus quer que a gente te ore mais, busque mais Ele. E quando você mais ora, mais esse relacionamento você vai ter com Deus. Vai fortificar mais esse relacionamento. Isso é muito bom.
para entender a obra. Agora, é claro, eu tenho que estar com vontade de fazer, né? Então, a minha esposa, na verdade, eu pedi até ela para participar aqui, mas ela é muito tímida, acabou que não quis participar, né? Mas ela poderia muito contar isso aqui, ela vive isso comigo. Ela vive na missão com Deus, ela entendeu a missão de Deus na minha vida. O detalhe é esse, a mulher entender a missão de Deus na vida do teu marido, do teu esposo. Quando ela entende, as coisas fluem, as coisas crescem, evoluem e avante e avança para Deus como Deus quer. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso? Nós temos aqui 7 realidades na vida de Sara. Eu queria passar para você em rápidas palavras, porque o tempo também está passando aqui. Ó, em primeiro lugar, entenda que Deus está agindo em torno da sua vida, ao mesmo tempo em que está agindo em torno da vida do seu cônjuge. Sara entendeu tudo isso. Tanto entendeu que levou ela a uma precipitação, que da H. Ela entendeu que ela não podia dar filho, talvez envolvida na circunstância, no momento que estava passando ali, e a idade está chegando, a idade já passou, na verdade, e ela foi lá e deu a ideia para que pudesse ter um filho com H, e ali teve todo aquele problema, precipitação. Mas o que interessa ali, por mais que houve o erro, por mais que houve ali o erro, mas ela entendeu a missão com Deus. Ela entendeu que tinha que dar continuidade à promessa, por mais que se exigisse dela fé e esperasse. Mas ela depois ela, tudo se resolveu, por mais que houve a consequência, mas as coisas se resolveram. Mas ela entendeu a missão. O importante é que a mulher entenda a missão. E você, minha irmã, tome cuidado para que você também não entenda de uma forma tão intensa que leve você à mesma precipitação que levou Sara. Não é que você vai entregar outra mulher para o teu marido, mas você pode atrapalhar ele em outras coisas. Você pode prejudicar ele em outras coisas. Então, muito cuidado para você entrar em sintonia com ele. Ouve ele melhor. Deixa ele agir, deixa ele fazer. A missão sempre é dada primeiramente ao marido, a mulher que tem que entrar na missão com o marido, não missão com Deus. Lembra disso. O homem, mulher e filhos, né? Então, quem tá ali na ponta ouvindo Deus falar é o homem. É tanto que lá no Éden, né, Deus se aborreceu com Adão por causa disso. Adão tinha que estar ali orientando Eva, e não aceitando a proposta de Eva. Segundo, Deus ama você com a mesma intensidade com que ama o seu cônjuge e busca um relacionamento com você que seja real e pessoal. Então, o que aconteceu com Sara, e Deus buscou esse relacionamento com ela também, falou com ela também, como também falava com Abraão. Então, você que está envolvido com o teu esposo aí, creia nisso. Deus está querendo falar com você também, está querendo ter um relacionamento com você também. A mesma intensidade que nós lemos aqui, ele tem com o teu marido, ele também tem com você também, meu irmão. Entendeu? Creia nisso, acredite nisso, em nome de Jesus. Vamos lá, número 3. O convite que Deus faz com o seu cônjuge é endereçado a vocês dois. Oh, meu Deus. Olha só a responsabilidade. É a vocês dois. Não existe ali, um faz uma coisa, outro faz outra coisa. Não, a missão é para vocês dois. Tem que existir essa sintonia. Tem que existir essa cumplicidade. Senão, meu irmão, tudo vai dar errado. Eu já vivi isso um tempo atrás, né? Eu sei que é essa coisa de um puxa para o lado, outro puxa para o outro, mas Deus me colocou na minha vida uma mulher que hoje ela anda em sintonia comigo. Então é por isso que hoje as coisas estão fluindo melhor, eu trabalho melhor, né? Tenho as minhas dificuldades, mas ela sempre está pronta para poder me auxiliar, me ajudar, isso que é importante, né? Nós homens temos um problema muito sério, a gente se envolve muito, a gente se preocupa muito, e está ali a mulher para poder nos aliviar essas preocupações. Número 4. Deus fala tanto com você quanto com o seu cônjuge. Não existe essa coisa que
Deus fala com um e fala com o outro separadamente. Deus fala da mesma forma com um e fala da mesma forma do outro. Não existe diferença, né? Porque Deus não é Deus de confusão, né? A Bíblia fala sobre isso. E quando existe uma coisa, a mulher fala uma coisa, o homem fala outra coisa, então Deus não está ali naquele negócio ali. Deus não está agindo ali. Deus, quando age, ele fala a mesma mensagem para os dois. Número 5. O convite de Deus para trabalhar com você ou com o seu cônjuge sempre leva você a uma crise na fé que requer fé e ação por parte de vocês dois. Aí entra a questão seguinte: os dois têm que tomar a decisão. Jesus disse uma coisa muito clara no capítulo 18 de Mateus: se duas pessoas concordarem aqui na terra, também será concordado no céu. Se discordar aqui na terra, será discordado no céu. Tem que haver sintonia. Orem, conversem. É isso que, eu estou com essa proposta assim, assim, assado, tanto um como o outro. Vamos conversar. Essa proposta, essa decisão, ela está diante daquilo que Deus quer. É isso que Deus quer. Vamos orar para isso. Ah, não, eu creio nisso. Um orou, as coisas vão funcionar. Mas tem que estar em concordância. Se não houver concordância, babau, meu irmão, vai estar tudo errado. 6º, Deus deve fazer um ajuste maior em sua vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo na sua vida e na vida do seu cônjuge. Os ajustes vão estar para os dois. Se Deus está ajustando o seu marido, ele vai ajustar você também. Os dois têm que estar aí no mesmo ajustes, né? Senão não adianta, né? O meu pensamento, né? Eu já falei, um só coração, uma só mente, tem que estar envolvido ali entre os cônjuges, né? Não existe, o casamento é uma canga, os dois têm que andar na mesma direção, né? Isso, botar dois animais em canga, um vai para cá, não vai funcionar o trabalho. Então, o casamento é isso. O casamento são duas pessoas que pensam as mesmas coisas, devem pensar as mesmas coisas e viver e procurar entender as mesmas coisas. 7º e último, você conhece Deus por experiência, quando lhe obedece e ele cumpre a sua obra por seu intermédio. Então, aqui, Deus não apenas cumpriu a sua missão no meio de Abraão e Sara, para criar um povo para si, mas também usou os dois como modelo para nós. Tá aí, terminando mais uma aula, né? A segunda aula. Nós sempre estamos dividindo em duas aulas, parte 1, parte 2, justamente para poder te auxiliar. Queridos irmãos, que Deus abençoe você. Não deixe de deixar o seu like. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreve no canal. Eu tenho certeza que será um prazer. Qualquer coisinha, nos manda aí, tá aí o nosso direct. Eu sempre estou mandando para você no direct aí estou mandando meu Instagram, e você vai lá no meu direct, manda mensagem. Enfim, vamos conversar, né? Com certeza estaremos à sua disposição, poder auxiliar você nessa missão com Deus. Deus abençoe. Até a próxima aula, que já é a 3ª aula. Opa! Né? Se são quantos? São 8, né? Eu nem sei, eu confundo ele com uma... Isso, são 8. Vamos para a 3ª aula. Então, estamos aí com umas 6 aulas para poder dar para você dentro desse assunto. Vai demorar um pouquinho, porque estamos dando em duas aulas, mas estamos mandando por semana as 2 aulas, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima aula, que vamos falar sobre quem? Moisés na missão com Deus. Deus abençoe.